Ezequiel capítulo 18. Versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Versículo 2. Que pensais, vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Versículo 3. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Versículo 5. Sendo, pois, o homem justo, e praticando juízo e justiça. Versículo 6. Não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação. Versículo 7. Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com roupa. Versículo 8. Não dando o seu dinheiro à usura, e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. Versículo 9. Andando nos meus estatutos, e guardando os meus juízos, e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Versículo 10. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas. Versículo 11. E não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher de seu próximo. Versículo 12. Oprimir ao pobre necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação. Versículo 13. E emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, ou o seu sangue será sobre ele. Versículo 14. E eis que também, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes. Versículo 15. Não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo. Versículo 16. E não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com roupa. Versículo 17. Desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, ou certamente viverá. Versículo 18. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Versículo 19. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. Versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Versículo 21. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá ou não morrerá. Versículo 22. De todas as transgressões que cometeu não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou viverá. Versículo 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos, e viva? Versículo 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito não se fará memória, ou na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Versículo 25. Dizeis, porém, no caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Versículo 26. Desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, morrerá por ela, ou na iniquidade, que cometeu, morrerá. Versículo 27. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Versículo 28. Pois que reconsidera, e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá.
Versículo 29. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Versículo 30. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos, e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Versículo 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Versículo 32. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei.